Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de vocês e dizer que eu estou muito feliz de vocês terem saído, deixado de estar em casa, né, que podiam estar olhando televisão, fazendo outras coisas, saíram do trabalho e vieram assistir uma palestra para tentar aprender algo novo. Eu decidi fazer essa palestra porque eu estudei isso, venho estudando desde quase toda a minha vida, porque eu sempre me questionei o porquê da vida, o que a gente está fazendo aqui. Eu nunca aceitei a vida como muitas pessoas se conformam e acham que está tudo bem, que é normal, mas eu sempre me questionei desde pequeno por que uns são ricos, outros são pobres, por que uns adoecem, umas doenças graves e morrem, às vezes por que morrem crianças de câncer, né? Todas essas coisas eu achava muito injusto e não me satisfaz. As respostas que me davam nunca me satisfaziam. Por isso eu decidi ir buscar respostas. E toda a minha vida eu fiz isso. Eu fui criada na religião católica e depois estudei em colégio de freiras e não aceitava que existisse um inferno e um céu, né? Porque se tu viver uma vida sem roubar, sem matar e sem fazer coisas muito graves, tu vai para o céu. E se por acaso tu tem um filho e o filho fez alguma coisa errada, que a igreja considera errada, vai para o inferno e tu nunca mais vai encontrar esse filho. Então essas respostas para mim não eram suficientes, tá? E graças a Deus, com a explicação do poder da consciência, do poder da mente, da neurociência, da física quântica, eu encontrei as respostas para isso, tá? E é isso que eu vou passar para vocês, que não existe um inferno e um céu. Existe um lugar, o inferno é na nossa mente, é a nossa consciência, nós mesmos que criamos o nosso inferno ou o nosso céu, tá? Ele já existe, assim, se tu estiver feliz, tu tá no céu, se tu estiver sofrendo, tu tá no inferno. Então, não é um lugar que alguém vai, sabe, assim, vou pro céu depois que eu morrer, não. Ele já existe dentro de nós, é a nossa consciência que cria tudo. E isso foi provado com a física quântica, com a neurociência. E então eu vou me apresentar um pouquinho para quem não me conhece, né? Porque essa palestra está sendo gravada, vai passar no YouTube e tem muita gente que não me conhece e vai assistir. Então, meu nome é Josira Vasconcelos. Eu sou formada em ativismo quântico pela Quanto Academy, do Amit Goswami, que é um físico, né? Eu sou formada em mentoria pelo Instituto Marcos Trombetta. Fiz o curso de instrutora de yoga pela Purna Yoga Ashram Internacional. Sou coach da gratidão financeira pela Abra Coach e palestrante 5 estrelas pela Plenitude de Desenvolvimento Humano. E sou formada em Reiki pela Conexão Estelar. Esses são uns dos cursos que eu fiz que tem a ver com esse assunto que eu vou mostrar para vocês, tá? Por isso que eu não coloquei coisas que não têm sentido com essa abordagem. Então, o que eu coloquei aqui, ó? Essa frase de Jesus, que ela resume tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que quer dizer isso? Jesus que disse essa frase e foi justamente por isso que mataram ele, né? A gente pensa que foi para nos salvar, não sei o quê. Não, mataram ele porque ele dizia que o poder estava dentro da gente. Quando ele curava as pessoas, ele dizia, a tua fé te curou. Ele não dizia que ele tinha curado, que ele tinha feito algum milagre. Só que na época de Jesus ele não podia falar em física quântica porque ninguém ia entender, né? Não tinha nada de científico. Então ele dizia, a tua fé te curou. E quando alguém procurava ele para fazer uma cura de uma doença, ele dizia, tu acredita que eu posso te curar?
E se a pessoa dizia que acreditava, eu disse, então tá curado. E a pessoa se ficava curada na hora. Por quê? Porque isso é a mesma coisa que o efeito placebo. A fé, é aquilo que tu acredita. Se tu acredita que tu é triste, tu vai ser triste. É o que tu acredita que se manifesta na tua vida, tá? E Sócrates disse, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Porque nós somos um micro-universo. As nossas células, vou mostrar ali depois para vocês, o átomo, ele é igual aos planetas. Se for pegar o desenho do átomo, né, que Rutherford fez lá, que era o núcleo, os elétrons girando na volta, é igual o universo. Então, a gente é um micro-universo, o nosso corpo, as nossas células, tá? Então, o título da palestra é O Poder da Mente. Descubra como usar o poder da sua mente a seu favor. Isso eu vou explicar aqui. Mude sua mente e transforme sua vida. A nossa mente, ela se forma na infância. Até os 7 anos da idade, a nossa mente é como se fosse uma taça aberta. E a criança, tudo que tu disser para ela não vai questionar. Nunca ela vai discernir, ela aceita tudo. Até os 7 anos a gente aceita tudo. Então, só um exemplo, se uma criança vê os pais brigando porque não tem dinheiro para pagar uma conta, por exemplo, chegou a conta de luz e aí já começa a dar uma briga, que não tem dinheiro, que não sei o quê, o que vai ficar gravado na mente dessa criança? Fica gravado que dinheiro traz infelicidade, né? Porque dinheiro gera briga. Então, o que vai acontecer quando ela se transformar no adulto? Lá no inconsciente dela, ela não vai querer ganhar dinheiro. Ela nunca vai querer dinheiro, por quê? Porque o dinheiro faz as pessoas brigarem, faz a infelicidade. Na cabeça dela, lá no inconsciente, essa parte aqui nesse iceberg, a gente pode ver, a parte de cima é os 5%, é a nossa razão. Se eu decido fazer uma coisa, eu digo assim, eu vou fazer academia, tá? E aí é os 5%, é a razão que decidiu. Os 95% é o subconsciente. E o subconsciente, ele é essa parte que foi gravada, a gente é como se fosse um computador. Lá na infância ficou gravado todo o nosso subconsciente, tudo que nós vamos saber da vida e achar da vida é o que a gente viu e sentiu quando era criança. E mais ainda se, por exemplo, aconteceu um acidente, se foi com emoção, né? Por exemplo, se alguém bate na criança porque ela fez tal coisa, né? Às vezes as crianças estão brincando de alguma coisa e os pais batem porque não era, porque aquilo ali vai gerar um trauma. Ou se está comendo muito, vamos dar um exemplo assim, a criança está comendo e daí não era para comer tal coisa e o pai xingou, ela pode se tornar até uma criança obesa, depende de como ela vai sentir aquilo, né? Ela vai ser compulsiva por comida, vai começar a comer e vai ficar obesa. E isso também é por causa do subconsciente, ser magro demais, tudo são as nossas crenças, tá? Que foram gravadas na infância. Por isso que a gente tem que cuidar muito a educação das crianças daqui para frente, conforme a gente vai descobrindo as coisas, né? Porque como Jesus diz, conhecereis a verdade, ela vos libertar. No tempo que eu criei meus filhos, eu não sabia nada disso. Então, gerou bastante traumas, né? E daí o que a gente fica? Um sentimento de culpa, só que a culpa não resolve nada. Então, por isso que a gente tem que tirar, como é que a gente fica? A gente fica que nem esse cavalo. Vocês acham que o cavalo não tem força para arrastar aquela cadeira? Claro que tem, né? Óbvio, só que ele não faz. Por que ele não faz? Porque ele foi treinado num moirão, numa cerca. Né? A primeira vez que amarraram ele foi numa coisa firme. E aí quando ele ia puxar, doía a boca por causa do freio. Então ele tentou muitas vezes, quando no início da vida dele ele tentou. Só que daí ele viu que doía, aí ele não tentou mais. Ele disse, não adianta eu tentar, que eu vou só machucar minha boca, né, e não vou sair daqui.
então agora tu amarra ele onde tu quiser, até numa pena, e ele não se mexe, porque ele sentiu que colocou o freio ali. Isso é o exemplo das nossas crenças limitantes, as crenças que a gente tem desde a infância e que travam toda a nossa vida. E é isso que a gente tem que limpar. A gente limpando essas crenças, a gente muda a nossa vida. Por isso essa palestra é o poder da transformação, porque eu transformei a minha vida. Eu curei doenças, eu curei a minha gastrite crônica, curei hérnia de hiato, a minha perna, que o médico disse, tu não pode usar salto alto, por causa que o teu fêmur é torto. Eu disse, eu vou usar, porque eu conheci o livro da Cristina Cairo e ela diz que tudo está na mente. Né? E daí eu disse que eu ia ficar boa, que nunca ia tomar remédio e não tomo remédio. Minha perna não dói e eu ando de salto o dia inteiro. Então, é porque a gente vai se libertando dessas crenças. Por isso que eu coloquei isso aqui. Ó. Como é que se forma? Antigamente diziam que os neurônios morriam, que a gente tinha tantos mil neurônios e que depois, se bebesse o álcool, matava os neurônios e ia com a idade, ia terminando, né? E a gente acreditava nisso, então a gente acreditava até na velhice, né? E a velhice é uma doença degenerativa, as células vão se degenerando, mas por quê? Porque a gente acredita, porque o tempo não existe. O tempo foi inventado, né? Lá no tempo dos maias eles inventaram o tempo, porque eles queriam alguma coisa para marcar, que é de dia, que é de noite, então eles inventaram, não existe o tempo. E se a gente não acreditar nisso, a gente não envelhece, a gente vai ficar cada vez mais saudável, não precisa adoecer, entendeu? Não precisa ter essa doença degenerativa que adoece o corpo, a gente não precisa. Isso foi descoberto pelos neurocientistas, depois eu vou deixar o nome dos livros aqui que tem a prova disso, né? Se chama neuroplastia, né? Que é a capacidade que os neurônios têm de se regenerar, né? E de eles faziam essa... O que é a neuroplastia? Não aparece, desculpa. Aqui, ó, nessas ramificações, o que acontece? Quando eu vou aprender inglês, por exemplo, uma se liga com outra do outro neurônio, né? E eu repeti uma vez a palavra em inglês, ela fez bem fininho. Aí se eu repetir outra, depois que eu repeti 5.000 vezes, nunca mais eu esqueço. Aí já ficou grossa assim, ó, que é a sinapse, que é quando a gente está aprendendo as coisas. A gente pode reprogramar o nosso cérebro, a neurociência provou isso e eu já provei em mim mesmo que a gente pode reprogramar, tirar as crenças limitantes, aquilo que nos impede de ser feliz, que impede da gente fazer as coisas, porque a gente tem o poder de qualquer coisa, nós somos deuses, não existe um Deus sentado lá, barbudo, que vai punir a gente, é a gente que atrai as coisas e que cria a nossa realidade, tá? Aqui eu coloquei um exemplo só para a gente entender como é que funciona as nossas células. Assim, ó. Primeiro, vamos supor que a gente tem aqui embaixo H2O, que é a água, né? Nós vamos fazer só uma suposição que o gelo tem 40 moléculas de água. Claro que é muito mais, né? Mas vamos fazer de conta só para a gente entender. Tem 40 moléculas de água que é uma pedra de gelo. Está no estado sólido, tá? Isso a gente enxerga como uma pedra de gelo. Se a gente acelerar as partículas, colocar um calorzinho, vai virar líquido, virar água, né? O estado líquido, a água. Se colocar mais calor, vão girar mais rápido os elétrons em volta do núcleo, né? E aí vai passar para o vapor. Vai estar, se tu colocar em cima da chaleira, lá numa tampa, tá lá o vapor. Agora, só que se a gente colocar mais velocidade nessas partículas, aí fica no estado quântico, eteriano. Só que não some. Não, a gente não está enxergando com os nossos olhos da carne, desse corpo. Mas existe, continua existindo, e se tu tiver o microscópio ideal, né, que filma isso, que existe, ele vai reverter
esse movimento, tá? Então, o estado quântico é esse que a gente não enxerga, porque o átomo a gente não enxerga, e o átomo está mais do que provado, né? Que tem os elétrons, os prótons e os nêutrons e ainda o quanto, e agora já foi provado que tem o bóson de Higgs, que é a última onda, né? Do átomo, o último pedacinho. Então, isso aqui é só para a gente ter essa ideia da velocidade das partículas, porque o mundo é movimento, a gente não pode estar parado. Tá? O mundo não gosta de estagnação. Então, a gente não pode ficar parado. A força das palavras e do nosso sentimento está provado nessa foto que Masaru Emoto, esse escritor japonês, fez essa foto. O que é essa foto? É uma molécula de água. Uma molécula de água que a pessoa emanou amor. Ó, olha aqui na outra foto. A palavra de amor deixa daquele jeito a molécula de água. Ódio, maldição, olha como é que fica. A mesma molécula. Isso vocês podem fazer em casa para tirar dúvida, para não dizer que eu estou inventando. Vocês podem fazer, sabe como? Ou plantar uma semente de feijão, pega uma bandeja dessas que vem ovo e põe terra num ladinho e no outro, e põe um grãozinho de feijão. E para um, vocês digam um monte de palavra boa, e para o outro, só palavras ruins. Né? Tu não vai crescer, tu é um imbecil, tu é não sei o quê. E para o outro, tu vai crescer, vai ficar lindo, tu é poderoso, tu vai ser lindo. Aí façam essa experiência em 7 dias, vocês vão ver o resultado. Tá? Para ter a prova disso que eu estou falando. Então, isso aqui é a prova do poder. E David Hawkes, que é um psiquiatra, ele é PhD, ele é médico, ele tem vários livros, ele fez essa escala das emoções. E o que é essa escala? Por isso que eu falei para vocês da vibração, nosso corpo é 70% água. Então, a vibração das nossas células gera essas emoções aqui, ó. E o que acontece? Vocês podem ver, ó, que 20 Hz é medido em Hertz, isso, tá? Ele fez isso no laboratório, tudo com aparelhos. E 20 Hz quando a pessoa se sente com vergonha, 30 quando se sente culpada, 50 com apatia, 75 tristeza, 100 medo. Então ali, ó, vai só os sentimentos ruins que estão aqui para baixo, que são sentimentos negativos, que só fazem mal pra gente, tá? Aí teu corpo está vibrando isso. E agora no próximo slide eu vou mostrar qual a importância disso, né? Porque a neutralidade ali, ó, é o que divide os pensamentos bons, a boa vontade, aceitação, razão, amor, alegria, paz e iluminação. Quando é que a gente consegue co-criar as coisas? Porque nós somos, Deus disse, Jesus disse que a gente é a imagem e semelhança de Deus. Ele não quis dizer imagem de corpo, é imagem de poder. Então a gente tem o poder para criar nossa realidade. E eu consegui isso para materializar as coisas, todo mundo consegue, muitas pessoas conseguiram, mas eu só estou falando porque eu tenho a prova, já aconteceu isso comigo, eu já consegui materializar coisas, né? Então por isso que eu posso dizer com absoluta convicção. Então ali, ó, e ainda nessa pesquisa que ele fez, ele diz que 15% das pessoas só estão vibrando no positivo e que 85% estão no negativo. Mas que esses 15%, o bem é tão mais valioso e mais poderoso que o mal que neutraliza a maldade, senão o mundo estaria muito pior do que a gente vê hoje, tá? Se não fosse isso. Então, esses hertz é o que nosso corpo está vibrando, ó, e aí nós estamos emitindo. Isso aqui também foi provado numa universidade nos Estados Unidos, que o universo ele não entende língua, não entende palavras, porque senão Deus vai ser brasileiro ou alemão, né? A pessoa lá, o alemão reza na língua alemão, o outro reza em português. Não é assim. O universo, Deus, o universo todo,
ele não entende a língua, ele entende o sentimento. Então, claro, se tu tá com raiva, tu tá emanando raiva. Teu sentimento é de ódio, tua vibração é negativa. E daí tu tá emanando. Então, só que sai, olha só como sai o sentimento, ó, atinge o universo, mas ele volta para ti. Então, se eu desejar para a pessoa assim, ó, tomara que morra, eu tô com ódio dessa pessoa, aonde que vai esse ódio? Ó, volta para mim. Então não adianta eu querer o mal do outro, nunca vou conseguir. A pessoa só vibra no mal e as pessoas acreditam que existe feitiço e coisa, porque se tu acredita, aí é. Vocês podem fazer o teste no trabalho de vocês ou com quem vocês convivem, se chega a pessoa e diz assim, ai, como tu tá pálido, que horror, eu acho que tu tá doente, né? Tu tá te sentindo bem? Aí a pessoa começa, ai, acho que eu tô mal mesmo, né? Porque aí ela já acredita e já começa a passar mal. A mesma coisa, quando tu elogia a pessoa, ela já fica bem, já vai melhorando, já tá ótima, né? E ela acredita naquilo ali, porque daí ela ouviu de outra pessoa. A gente é muito, assim, muito sentimental e muito frágil, né? Então a gente precisa que o outro nos diga as coisas para nos encorajar. E isso aqui prova que o universo ele só entende o sentimento. Por isso que tu vai falar as coisas para a plantinha, mas tu vai falar com raiva, sabe? Senão não adianta. E aqui, o mais interessante é a nossa vibração. Aqui é os nossos níveis de consciência. Como é que está a nossa mente, como é que está a nossa consciência. Isso aqui, até eu estava conversando esses dias com uma amiga, que o primeiro nível é o animalesco, que a gente está no instinto, a gente só reage. Que foi o caso daquele rapaz que morreu agora em São Paulo no trânsito, por quê, né? Só porque deu uma briguinha lá no trânsito, cortou a frente, não sei, eu não olho televisão, mas ela me contou. E o cara desceu do carro e matou o outro, porque só... Aqui em Porto Alegre uma vez aconteceu também, né, que um motoqueiro cortou a frente do carro, daí quando chegou na sinaleira, o cara tirou o revólver e matou ele. Então isso é o último estágio, o primeiro, né, nível que a pessoa está, é o nível de instinto, ela só reage, ela não pensa nem um pouquinho as consequências, o que vai acontecer, na hora ela sai ali batendo em todo mundo, isso é instinto, tá? O outro nível é o nível de massa. O que faz as pessoas que estão nesse nível da massa, que são esses que só vão trabalhar todos os dias, 8 da manhã, voltam para casa às 6h30, daí liga a televisão, ou toma uma cervejinha, ou olha uma novela, ou olha... Aí chega sexta-feira, hoje é sexta, graças a Deus. Aí domingo já quase entra em depressão, porque tem que trabalhar segunda de novo, né? Então sempre naquela rotina, só vai e volta, e não faz nada para melhorar, nada. Só reclama. E daí quando a gente reclama, o que acontece? Reclamar é repetir, né? E clamar, que tu tá clamando para vir aquilo de novo. Então o universo quer dar mais daquilo. Tu tá reclamando e ele tá mandando aquilo que tu tá reclamando. Porque ele só entende isso, o sentimento, né? Ele não sabe se é bom ou se é ruim para ti. Ele te dá o que tu tá emanando. O aspiracional deseja algo maior. Eu acho que é o que a gente está, porque se a gente não tivesse nesse nível, a gente não estaria aqui buscando algo mais. Se vocês estão aqui e deixaram de assistir a novela, deixaram de fazer o que fazem todos os dias, é porque vocês já estão aspirando algo melhor. Vocês já estão assim inconformados, né? A vida não pode ser só isso, ir trabalhar, pagar conta e voltar. Não pode ser isso. Então, esse nível aspiracional, esse aqui é o mínimo, a gente pode já estar mais, né? O nível individual é quando a gente começa a pensar. Aí vocês vão dizer assim, mas eu penso todos os dias, não consigo parar de pensar em um minuto. Não, vocês remoem pensamento. Nós remoemos pensamentos, 70 mil pensamentos por dia, em média. O que acontece? A gente está sempre pensando ou no passado ou no futuro, né? Sempre pensando, mas é sempre as mesmas coisas. Parem para observar se vocês não estão... Se vocês anotarem um papel lá, todos os pensamentos é o mesmo.
todos os dias a gente repete a mesma coisa. Então isso não é pensar. Pensar é meditar. Meditar, que daí tu vai ter intuição da tua centelha, porque a gente é um espírito, né? Uma centelha divina, e aí a gente vai ter essa intuição. Isso é pensar, pensar é criar algo novo. Quem fez isso aqui pensou, descobriu uma coisa, quem fez a mesa, quem fez o copo, tudo a pessoa pensou, ela criou. Isso é pensar, é criar coisas novas, tá? E o nível de disciplina, por exemplo, aqui no pensar, tu começa a pensar assim, ai, mas eu não aguento mais essa vida, eu tenho que fazer algo diferente, porque senão, como Einstein dizia, fazendo as mesmas coisas, tu vai ter os mesmos resultados. Não tem como mudar, ter resultado diferente. Daí tu diz assim, então eu vou para academia. A partir de amanhã eu vou para academia. Se tu tá no nível de disciplina, tu segue as tuas ideias, tu vai. Só que o Joe Dispenza, ele explica muito bem isso no livro dele, é um neurocientista, que as nossas células estão impregnadas da nossa zona de conforto, daquilo que a gente está acostumado, que já virou um hábito, né? Então, como elas estão acostumadas com isso, elas têm a tendência de fazer tu desistir da academia. Então, tem que ter muita disciplina para te dizer que vai fazer tal coisa e fazer. Por exemplo, eu tive que escrever mais de um ano num caderninho assim, ó, eu sou saudável e tenho 58 quilos. Eu escrevi isso todos os dias, eu agradecia por isso, agradecia e agora eu estou com 58 quilos. Por quê? Porque daí o meu cérebro fez eu fazer exercício todos os dias. Ele aceita essa ideia, porque o cérebro da gente, ele não sabe o que é hoje ou amanhã, não sabe o que é certo, o que é errado. Como é que o nosso cérebro funciona? Se vocês forem olhar um filme e se emocionar com aquele filme, vocês vão chorar, porque o cérebro pensa que está acontecendo aquilo ali. E sai as lágrimas. Porque o cérebro não sabe que aquilo ali é um filme que já passou, que já faz tempo. Ele não entende, o cérebro é burro, por isso que depois eu vou ensinar um exercício para vocês conseguirem as coisas enganando o cérebro. Tá? A nossa mente não sabe. Então, experienciar. Esse é o outro estágio que a gente experiencia já aquilo que é o meu caso, que eu estou experienciando a realização de ter conseguido ficar com 58 quilos. Né? Quando eu comecei a desejar 58, eu estava com 61. E a gente, quanto mais a gente quer, se a gente não domina, o que a gente tem que fazer? A gente tem que agradecer como se já tivesse com aquilo que a gente quer, tá? E maestria é quando a gente controla a si mesmo, aí tu controla até os pensamentos, né? Já é mais lá para a iluminação. Então, como é que funcionam as coisas? Começa no pensamento, a gente começa assim, ó, agora que tu... de repente já sabia, mas se não sabia, acabou de aprender que tudo vai virar um hábito, né? E tudo que a gente pensa volta pra gente. Então, daí a gente não vai pensar mais nada negativo, a gente vai se policiar. É bom até colocar uma pulseirinha no braço e se lembrar que não pode reclamar de nada, só agradecer, que daí só vem coisa boa. Quanto mais a gente agradece, mais a graça desce, né? Então começa tu controlando o teu pensamento. Daí o que o pensamento faz? Ele vira um sentimento. Se tu pensa coisa boa, tu fica feliz, tu sente felicidade. Se tu pensa coisa ruim, tu atrai mais coisa ruim, vai se sentindo triste, vai ficando mais triste cada vez mais. O sentimento vira ação. Aí o que aconteceu? Eu pensei, eu quero ter, né? Eu já tenho, a gente agradece como se já tivesse, eu já tenho 58 quilos. Aí eu comecei a sentir vontade de fazer exercício. E aí eu faço exercício todos os dias. Daí eu estou agindo. E com a ação virou um hábito, né? E deu o resultado que eu queria. É assim que funciona a nossa mente. Como a gente usa a imaginação? Ó, finja até conseguir, engane o seu cérebro. A gente tem que enganar, porque como eu disse para vocês, o cérebro, a mente do corpo, ela não sabe. Por exemplo, se chega alguém aqui e me dá um susto, e eu sinto que eu estou em perigo, o que o meu cérebro faz? Ele manda o sangue todo para minhas pernas para eu correr.
É o que ele sabe fazer para me defender. Se eu corto o dedo, o que ele faz? Ele dá uma ordem para cicatrizar. E cicatriza, a gente corta lá, fazendo berbeiro, né? E cicatriza sozinho, a gente se cura sozinho. O cérebro sabe. Mas esse cérebro reptiliano, ele faz tudo assim automático para te deixar na zona de conforto. É o caminho de menor resistência. Então nós vamos enganar o cérebro. O que eu trouxe para vocês é isso que a gente tem que fazer. Neville Goddard fala muito isso, Bob Proctor, todos esses mentores que conseguiram as coisas e já provaram agora cientificamente. Antes era só os escritores, né? Mas agora a física quântica provou isso. A gente fecha os olhos e imagina o que quer. Por exemplo, quer uma promoção no trabalho, tu imagina o teu chefe dizendo: ah, que legal, olha, tu conseguiu, tu tá promovido. Ou imagina o teu contra-cheque com aquele valor que seria da promoção. Mas daí isso com os olhos fechados, sentindo aquela felicidade. Se tu sentiu aquela felicidade, o teu cérebro vai entender que aquilo é real. Porque ele não sabe se é real ou não é. E aí, se tu fizer isso todos os dias, o que ele vai fazer? Ele vai te intuir, né, a tua centelha, o teu espírito vai te intuir coisas para te fazer que tu vai ganhar aquela promoção. Isso, o universo que dá as coisas pra gente, só que a gente não tem que pensar assim, ó. Por exemplo, se tu fizer isso que eu disse, fecha os olhos, imagina, agora eu vou ganhar o meu chefe me dizendo que eu ganhei a promoção, tô feliz e tal. Aí depois abre os olhos assim, ah não, mas tem a outra lá concorrendo, não vai dar. Claro, coisa pra lá. Aí desmoronou tudo. Sabe onde que é criada essas coisas? Na substância amorfa. Aqui, ó, a gente pensa que isso aqui não tem nada, mas não é. Isso aqui eles já provaram, o Greg Braden é um cientista, que ele colocou num tubo de ensaio, eles deixaram um vácuo nesse tubo de ensaio. E daí filmaram com um microscópio ultra potente e tinha um monte de partículas brilhando. E aí eles colocaram um DNA, uma saliva de uma pessoa, e aquelas partículas que eram espalhadas, que estavam no vácuo, supostamente, que não era vácuo, né? Tinha aquilo ali, tomaram a forma daquele DNA. E aí eles pensaram assim, não, mas se eu tirar o dele agora vai ser desmanchado. Não, não se desmanchou. Então é assim que a gente cria a nossa realidade, a gente cria na substância amorfa, que os yogis chamam de prana, os espíritas chamam de fluido universal, os cientistas chamam de éter, né, que é o estado quântico, e o Greg Braden chama de matriz divina e o Max Planck também chama de matriz inteligente. Então cada um dá um nome, mas é tudo a mesma coisa, é uma onda que é Deus, né? Então, para os crentes, Deus está no princípio das coisas. Para os cientistas, no final de toda a reflexão. Isso foi Max Planck que disse, ó. E aqui eu vou ler para vocês esse trecho do discurso dele em 1944, em Florença, na Itália, que ele disse assim, ó: na qualidade de alguém que devotou a vida inteira à ciência mais esclarecida, ao estudo da matéria, posso fazer a seguinte afirmativa como resultado de minhas pesquisas sobre os átomos. A matéria como matéria propriamente dita não existe. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força que faz vibrar as partículas de um átomo e que consegue manter unido esse extremamente diminuto sistema solar. Devemos assumir que por trás dessa força existe uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria, que é essa matriz divina, tá? Que está no livro do Greg Braden, que ele prova. Então, o Max Planck, ele foi prêmio Nobel da Física quando ele provou isso tudo que eu acabei de dizer para vocês, tá? Aqui, alguns livros que eu pesquisei, e que muitos outros, mas esses aqui são maravilhosos, né? Que é do Amit Goswami, A Consciência Quântica, Criatividade para o Século XXI, esse Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que ele explica como a gente mudar os hábitos, né? Que é muito difícil, a gente começa a fazer uma academia, paga o ano inteiro, vai um mês, não vai mais, né?
Então, é por causa disso, porque está impregnado nas nossas células. E aqui nesse livro ele ensina como a gente se livrar disso. O Neville Goddard também fala, e a ciência para ficar rico, que eles chamam essa matriz divina ali no livro, que é muito antigo, antes de descobrirem o átomo, ele já falava disso, de como criar a realidade, só imaginando. Ele chama de substância amorfa, que é uma substância que não tem forma, mas a partir do momento que tu fechou os olhos e imaginou aquilo que tu quer, tu fez a forma. Aí ela só vai se materializar, tu vai ter a vontade de fazer. E o Joe Vitale, no Limite Zero, ele ensina o Ho'oponopono, que é um mantra mágico, maravilhoso. Hoje eu tive mais uma prova, assim, né? Recebi dinheiro inesperado. E, então, assim, ó, ele ensina como a gente limpar aquelas crenças da infância, que a gente às vezes nem sabe qual é a crença que a gente tem. Mas analisando, né, conhece-te a ti mesmo, analisando como é que está a nossa vida, o que nós fizemos, a gente vai ver qual é a crença que a gente tem. E aí a gente consegue limpar fazendo o Ho'oponopono. É mágico, é muito maravilhoso, funciona, eu sou a prova viva disso. Que eu transformei a minha vida, que eu era uma pessoa muito negativa, só reclamava da vida e eu consegui um monte de conquistas, tá? E a cura quântica do Deepak Chopra, que ele é médico, é neurocientista, e ele curou muitas pessoas com câncer, né? Não é a gente que cura, sabe? Mas é tu ensinando para a pessoa, ela conhecendo a verdade, ela vai se libertar da doença, porque quem se cura é cada um, a pessoa se cura, porque a gente tem o poder. Joseph Murphy também, no Poder do Subconsciente, fala a mesma coisa, que a gente tem o poder, tá? Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado e que sirva para reflexão, que sirva para o despertar de cada um. E agora eu vou encerrar o vídeo e vou abrir para perguntas, tá?